Olá, corretores e corretoras! Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do 0 ao 100K com a REURB. Neste programa, eu ensino o caminho para você corretor, para você corretoras, a ganhar 100 mil em até 6 meses sem vender ou alugar imóveis. Eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis e especialista em REURB. Então, gente, vamos lá. Ai, gente, tá vendo qual é o problema? É complicado, né? E no episódio de hoje, gente, eu vou dizer para vocês se os municípios podem ou não negar de fazer a REURB, tá bom? Muita gente anda me perguntando em quais situações que o município pode fazer e pode se negar a REURB. Então, eu vou te dizer uma coisa aqui. O primeiro passo, gente, é simplesmente seguir a lei. Tá? Mas como eu sou legal, eu vou falar quais são essas áreas para vocês, tá bom? Então, a gente vai ter as áreas próximas às residências do presidente e do vice-presidente. Essas áreas, gente, não pode, pelo amor de Deus, vocês não vão lá fazer REURB do lado da casa do presidente e do vice-presidente, hein? Nossa Senhora! Senão você já imaginou o que vai acontecer se você se meter e fazer REURB lá na casa do presidente? Mas vamos lá, gente, brincadeiras à parte, tá? Então vamos. São áreas indispensáveis na segurança nacional, também não pode, tá? Porque eles são de interesse de defesa do Estado. Então essas áreas, elas são proibidas. Então áreas de infraestruturas críticas, né, cujas as instalações ou serviço, elas podem ser interrompidas ou destruídas, que elas podem provocar, gente, sérios impactos também à sociedade e ao Estado. E eu vou dar um exemplo disso para vocês. Digamos que a pessoa está lá, invadiu uma área onde tem viadutos de gás, onde passa aquelas instalações de gás por baixo da terra, né? Aí o que acontece? Vamos dizer que a pessoa pegou essa área, foi lá fazer sua casinha, tá fazendo a fundação desse imóvel, cavando, de repente, pega num cano desse, bum! Explodiu, gente! Pegou fogo, fez um incêndio. Então, essas áreas, gente, não adianta nem a gente perder tempo com elas, tá? Porque elas são proibidas de fazer, porque elas são umas áreas de risco, né? Outras áreas também que a gente tem que dar uma analisada são aquelas áreas de risco onde tem deslizamentos, né? Deslizamentos, praias, encostas, não que, por exemplo, essas onde tem praia, encosta, esses lugares, não é que vocês não possam fazer, mas vai precisar de uma análise. Então a gente precisa de um estudo técnico de alguns lugares, estudo técnico ambiental, para ver se essa área é compatível com essas moradias, né? Se elas não vão afetar também a população, porque elas mesmas, as pessoas às vezes, gente, elas vê um terreno ali livre, porque está ali parado há muito tempo, e ela não sabe que esses terrenos são esses tipos de lugares, né? Que tem duto de gás embaixo, ou se são áreas de deslizamento. Às vezes a questão da moradia está tão precária, né? A pessoa não tem condições de viver debaixo da rua o resto da vida. Então ela achou um terreno ali parado, ela vai construir. E muitas vezes elas não sabem se essas áreas são ou não de risco. Às vezes sabem que tem lá aquela encosta e pode correr o risco de deslizamento, mas a situação dela é tão precária que ela não tem muita escolha, ela acaba indo para esses lugares, né? Só que dependendo do lugar, não tem como a gente fazer a REURB para ajudar eles, né? Outros lugares, que nem a questão das áreas mananciais, então tem ali uma regrinha de metragem dessas áreas mananciais que são rios, né? Por exemplo, tem lugar que é 15 metros, 30 metros de distância desse rio. Às vezes, se não for uma área de muito risco, a gente consegue fazer. Mas se for muito próximo, que nem tem gente que acaba construindo ali dentro do rio,
não dá, né, gente? Dentro do rio não dá. Não tem condições da gente fazer uma reurb dentro de um lugar desse. Então, tem situações, gente, que são simples, tá? Que pode ser resolvida. A gente vai ter que fazer avaliação de cada núcleo que a gente for fazer. Então, você vai analisar esse núcleo, você vai ver a situação dessa área, se ela está perto de encosta, se ela está perto de duto de gás, se é uma área manancial, se é uma área próximo de rios, se é uma área muito de risco. Cada caso vai ser um caso para você analisar, tá bom? Porque algumas vezes você consegue, só com estudo técnico dá, entendeu? E outras vezes tem aqueles casos também que nem, vamos dizer, a pessoa acabou construindo em cima de uma rede de esgoto. Só que é uma rede de esgoto muito pequenininha, sabe? Aqueles esgotos simples que muitas vezes até das próprias casas que eles foram construindo, porque não tinha o saneamento básico necessário dentro desse núcleo. Que eu quero dizer é a rede de esgoto. Não foi feita, porque eles começaram a construir lá e não fizeram a rede de esgoto, não fizeram esse pedido dentro da Sabesp, por um município e tal, e eles acabaram construindo e ficou a céu aberto esses esgotos. E as pessoas construíram ali. Então, muitas vezes as pessoas olham aquilo e consta até na prefeitura que é uma área de risco. Porém, não é, porque os moradores acabaram arrumando. Alguns fizeram ali a sua rede de esgoto, tudo bonitinho, não dentro do jeito que a Sabesp costuma fazer, o município costuma fazer, mas eles deram um jeitinho ali e conseguiu arrumar, né, a rede de esgoto. E acabou construindo a casinha deles, mas no município consta essa área ainda como área de risco. Mas a população já arrumou. Então, a gente vai fazer a reurb num lugar desse, a gente vai fazer sim um estudo técnico, né, dessa área, vai levar para o município e vai mostrar para ela que ela não é mais uma área de risco, entendeu? Então, nesses casos, gente, quando é uma situação dessa, a gente vai fazer uma pesquisa prévia desse núcleo. A gente fazendo essa pesquisa prévia, a gente leva para o município para mostrar para ela que não é mais essa área de risco e a gente aguarda, eles vão responder para a gente, ó, beleza, tudo bem, pode seguir com o projeto da reurb. Então, você está vendo que isso é uma situação que no olhar da gente, a gente vê e fala, não dá para fazer aí. E lá na prefeitura também consta para eles que também não pode. Mas entre a situação de que consta lá e a realidade, são coisas totalmente diferentes, entendeu? Então, a realidade é que é um lugar normal, como qualquer outro, que a população já deu o jeito dela ali, né? Talvez precise de fazer algumas melhorias para ficar conforme a Sabesp quer. Beleza, isso daí a gente coloca no projeto, tá? A gente vai colocar no projeto todas as melhorias de todos os bairros, porque dependendo do bairro, a gente também vai pegar aquele que não tem saneamento básico nenhum. E a gente vai precisar colocar isso no projeto para quê? Para que venha uma Sabesp fazer o saneamento básico, que venha a Enel trazer a luz para esses lugares, que muitos lugares não tem. Conheço vários lugares aqui em São Paulo, inclusive do lado oposto da praia, né, que as pessoas têm a parte da pista, o lado direito é onde a parte mais próxima da praia, e tem, na verdade é o lado direito, né, da pista, que o pessoal acaba construindo e vai muito a fundo, né, ali perto mais da serra ali. Aquelas áreas costumam não ter asfalto, costumam não ter água, costumam não ter luz, não tem nada. E eles acabam fazendo, vamos dizer assim, em muitos casos, Sabesp e Enel, eles trazem esse saneamento até um determinado ponto, né? E desse ponto as pessoas acabam levando, muitas vezes clandestinamente, mas aqueles próximos ali não chega a ser clandestino, eles fazem bonitinho, né? Acabam pagando água, acabam pagando a luz, mas aqueles que estão mais a fundo, não, eles acabam puxando dali para levar para casa deles, para eles terem uma luz, para eles terem uma água. Então, é um lugar que não tem o saneamento básico ainda. Então, nesses lugares, a gente lá leva para eles, dentro do projeto da reurb. Então, são
as melhorias. Então, gente, a REURB não é simplesmente uma regularização de imóveis, uma regularização de condomínios, uma regularização de loteamento, desmembramento, de junção de gleba, áreas rurais. Não, a gente vai levar uma forma digna de moradia para esses moradores também. Então, por isso que a gente fala que é um projeto, né? A regularização da REURB é uma lei federal, né? Muitas coisas, muitos, como é que eu posso te dizer? Em determinadas áreas não tem como eles proibir de fazer essa REURB, e envolve esse projeto de saneamento básico, de infraestrutura para essas pessoas, gerando ali naquela comunidade ou naquele bairro uma vida digna para essas pessoas, renda, né? Porque se as melhorias chegam nesses lugares, vai vir estabelecimentos comerciais, vai vir mercados, vai vir farmácias, vai vir outras coisas, então vai gerar emprego ali naquele bairro. E a REURB, o intuito dela é esse, dar dignidade às pessoas. Então a gente acaba ganhando em cima desse projeto, porém, como nós corretores, a nossa felicidade é levar a casa própria, né, para os compradores de imóveis. A gente leva a vida digna no caso da REURB. A gente vai dar segurança jurídica no caso da REURB para esses moradores, né? E a moradia digna é isso: uma rua asfaltada, uma água, uma luz, né? Um saneamento básico que é necessário. Muitos lugares não, gente. Muitos lugares já está tudo prontinho. Já tem saneamento básico, já tem água, já tem luz. Ótimo! A gente vai fazer o projeto em cima de certas melhorias para esse lugar. Às vezes tem ali, não tem tá faltando uns quebra-mola, né? Tem uma rua ali sem saída que não tem luz ainda, tudo que tiver faltando, aquela praça tá abandonada ali, né? Tem um rio que tá precisando dar uma arrumada, fazer uma muração, porque é perigoso para as crianças cair lá, algum espaço, né, nessa área que possa ser aproveitada para fazer uma praça, para fazer como é que eu posso falar? Uma academia de céu aberto. Então, esse é um exemplo de melhorias que a gente leva para esse bairro. Agora, voltando lá para as questões de que pode e não pode fazer, eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que vocês precisam analisar também, gente. Dentro da prefeitura, e quando você vai pegar uma área, eles têm um projeto já ali naquele núcleo. Um projeto, vou dar um exemplo, de metrô, um projeto de uma escola, um projeto de uma praça, de um como é que fala? De um campo, uma quadra ali para os próprios moradores. Então, se esse projeto já tiver sido aprovado e tiver licitação desse projeto, então dificilmente a gente consegue fazer REURB nesse lugar, tá? Mas se não tem nada, é uma coisa que ainda eles estão pensando em fazer, mas não está aprovado, não fez a licitação ainda, então é caso de se analisar. A gente pode fazer nessa área a REURB, tá? Mas, por exemplo, se você vai lá na prefeitura, não descobriu, entrou no site, não fala nada, se aquele núcleo tem ou não um projeto, você pode ir lá também direto falar com os moradores, né? Vai lá nos moradores, vai na associação, vai nas igrejas, alguma ONG que tenha nesse lugar. Sempre vai ter uma comunidade ali que faz aquelas ajudas aos moradores, que doações, cesta básicas, esse tipo de coisa. Pergunta para essas pessoas. Não tem problema, gente, bate na porta. Não tem problema nenhum. A gente é corretor. Quantas vezes a gente bateu na porta de cliente? Quantas vezes a gente foi panfletar ali, tete a tete com o cliente? Eu mesmo, quando comecei lá atrás, gente, eu fazia panfletagem em farol, eu fazia panfletagem ali, de porta em porta. A gente está iniciando, então a gente tem que achar o nosso cliente. A gente vai pegar nosso cliente no braço. Quantas vezes a gente foi buscar nosso cliente no braço? Então é a mesma coisa que na REURB, gente. Vamos atrás de saber.
Pergunta para esses moradores, eles vão te informar. Por quê? É obrigação das prefeituras, né, dos órgãos públicos, comunicar esses moradores se vai ter ou não projeto nesse lugar. Entendeu? Então, eles vão estar cientes se tem ou não. Muitas vezes, tem placa avisando nos núcleos que esse núcleo vai ter um projeto, ou futuro projeto tal, né? E você já sabe que nesse lugar não pode. Por quê? Porque já tem projeto. Não tem, gente, não tem nada que te impeça fazer REURB, tá? Lasca o pau. Vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro. Tá? Então, essa é mais uma maneira de você descobrir se essa área ela pode ou não fazer a REURB. Eu vou falar de um outro caso para vocês também, que é aqui na Zona Sul de São Paulo. Eles já tiveram vários projetos nesse lugar, tá, gente? Que é no Tamanduateí. Eles iam levar o Tamanduateí como metrô no início até São Bernardo. Eles iam fazer essa ligação. Aí, e era para ter ficado pronto isso daí em 2014, na época. E nada de ficar pronto. Deus chegou, e eu peguei um projeto lá em São Caetano, no Espaço Cerâmica, e a gente fazia esse tipo de promessa pros clientes. Porque tinha aquela placa lá, ó, enorme, em frente ao shopping de São Caetano, e escrito, projeto de metrô. Então, a gente usava aquilo como uma forma de abordagem ali para o cliente. Olha, nós vamos ter uma estação de metrô aqui de frente com o shopping, né? O projeto, gente, era dentro desse terreno do shopping, tá? Então ali tinha casas, prédios, salas comerciais, né? E é um projeto bem bacana. Quem não conhece aqui em São Paulo, vale a pena dar uma olhada aqui em São Caetano. Então eu trabalhei nesse projeto há muitos anos, eu conhecia ele de cabo a rabo, sabia tudo o que ia acontecer naquele projeto. Só que eu acabei passando por mentirosa, porque esse projeto nunca chegou. Aí depois eles acabaram mudando esse projeto para metrô leve. Aí era para ter ficado pronto, se eu não me engano, em 2018, eu não lembro direito, tá, a data. Nada. Esse metrô leve também, gente, eu acho que ele ficou tão leve que o vento levou ele embora, porque ele nunca aconteceu. Aí, uns anos atrás, a gente ficou sabendo que o antigo prefeito, ele acabou mudando para BRT, que é aquela linha expressa, né? E parece que ela foi aprovada e vai acontecer. Tanto é que eles já estão desapropriando pessoas neste caminho, nos lugares onde eles vão fazer estação. Então, ali próximo mesmo do shopping, um pouquinho mais para frente, digamos uns 1.500 metros depois do shopping, seguindo a Vida Liberty, tem um terreno ali que eles já estão derrubando tudo. Os moradores que estavam ali, que foi uma antiga invasão, eles tiraram todo mundo de lá. Agora, se eles pagaram ou não alguma indenização para essas pessoas, não sei, gente. Mas eu estou querendo explicar isso para vocês verem que quando tem projeto, eles tiram todo mundo do meio do caminho. Porque eles precisam usar esses caminhos para esse projeto. Então, eu vou lá pegar esse pessoal que está lá e vou lá fazer REURB? Não, né, gente? Não tem como. Porque eu não quero perder meu tempo fazendo isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu posso falar de lugar que dá para fazer ou não. Eu quero contar uma história para vocês também, que nem é daqui de São Paulo. É lá do Distrito Federal, em Brasília. Vou beber um pouquinho de água, tá, gente? Porque eu falo muito e eu fico com a garganta seca. Lá no Distrito Federal, a população lá começou a vir para trabalhar, né? E vinham pessoas de vários lugares para trabalhar lá. E elas foram se alojando ali pelas redondezas, né? Elas foram criando as casinhas dela e acabou se tornando uma cidade, que hoje eles chamam lá de Ceilândia, né? E aglomerou de pessoas nesse lugar e ele foi crescendo muito, muito rápido, tá, gente? Só que ele ficou irregular. Isso daí, gente, vocês podem até pesquisar lá no Google que vocês vão ver essa história. E alguns lugares dessa Ceilândia, ela já tá acontecendo uma REURB lá.
Só que eles não falam a REURB abreviada, né? Eles falam a regularização fundiária, então eles estão dando titulação a esses moradores, né? Pela regularização fundiária urbana, que é a REURB, tá? Mas como outros entes que estão fazendo esse tipo de regularização, se você acabar escutando na televisão ou qualquer outro lugar falando, né, olha, eles estão dando a titulação para aqueles moradores através da regularização fundiária urbana, é a REURB, tá? A REURB, ela é a abreviação da regularização fundiária urbana. E titulação que eles falam é exatamente, primeiro, o município dá a CRF para eles e eles levam para o cartório fazer a matrícula. Então, é a titulação dessas pessoas, tá, gente? Depois, num outro momento, eu vou explicar a diferença disso para vocês. Fiquem tranquilos, tá? E tem um assunto também que eu preciso trazer para vocês, que são da questão dos núcleos e seus marcos temporais. De repente, você vai chegar num núcleo que ele acabou sido invadido recentemente. Esses lugares, gente, não vai poder fazer a REURB, porque a REURB, ela tem esse marco temporal, que são, né, esses núcleos que foram feitos até 22 de dezembro de 2016, tá? Por quê? Para não dar incentivo a outras pessoas cometerem invasões e fazer essa clandestinidade de bairros, de núcleos. Então, o governo fez a lei da REURB para facilitar a regularização, mas eles não querem incentivar outras pessoas a fazerem coisas erradas, que nem os loteamentos, né? Na área rural, pessoal, acontece muito disso. Ó, ali é uma área rural, né? E não pode transformar ela em urbana. Ela tem um parcelamento ali do solo mínimo para essa área rural. A área rural sempre é áreas maiores, né? Só que as pessoas acabam partindo, né, essas áreas em tamanhos menores irregularmente e fica lá, né, e depois elas querem regularizar pela REURB, porque a REURB regulariza, só que tem que ser antes de 22 de dezembro de 2016, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nesses núcleos que a gente está indo, para ver se eles foram formados antes de 2016 ou depois de 2016. Tá? E é muito simples. E tem uma coisa também que não vai impedir, por exemplo, a pessoa comprou hoje esse imóvel de uma pessoa que já morava lá nesse núcleo. Tudo bem, se esse núcleo tivesse sido formado lá antes de 2016, não importa se ele acabou de comprar, ele pode regularizar a REURB no nome dele, tá, gente? Então, o marco temporal é só para diferenciar o tempo que foi formado esse núcleo, ou irregular ou clandestino, tá? Não importa se depois disso houve vendas, porque você sabe que tem venda, gente, nesses lugares. Aquele contratinho de gaveta, ele vai existir a vida inteira. Todo mundo faz. Aqui no meu escritório, é o que mais o povo vem fazer para mim, pedir para fazer um contratinho de gaveta para eles. E a gente acaba fazendo, né? Fazer o quê? A área dele é irregular, não tem como ele fazer uma escritura de compra e venda. Ele tem que se garantir de alguma forma. Então, a forma que ele se garante é através do contratinho de gaveta, tá? Então, não tem problema, não tem problema. Aquela pessoa já tem aquele núcleo há trocentos anos, ele vendeu para ciclano, vendeu para beltrano, e foi vendendo, e a gente chegou lá hoje para fazer a regularização. Aí a pessoa fala, eu acho que eu não posso, porque eu acabei de comprar essa casa, e eu vi lá na lei que é só até quem comprou em 2016, e não é quem comprou, é a formação desse núcleo, tá? Então, é diferente a história aí, tá, gente? Então, fica sempre de olho, isso daí também tá lá na lei, é uma exigência do município também que o marco temporal esteja dentro da lei, tá? Tudo que a gente for fazer, gente, na regularização, sempre vai estar dizendo pra gente lá na lei. Bom, e fora tudo isso que eu falei,
digamos que todos esses lugares que eu falei para vocês, que é lá, aquelas áreas de riscos, áreas de deslizamentos, mananciais ou construções fora, nesses lugares onde tem duto de gás, fora esses lugares, o restante não tem por que o município negar, tá? Então, para eles negarem, eles têm que dar uma nota devolutiva fundamentada dentro da lei. A mesma coisa o cartório, tá? A gente fez a regularização, tá tudo bonitinho, vamos levar lá esse título no cartório para registrar e eles entregarem a matrícula. Eles podem até dar uma nota devolutiva porque ficou faltando documento, mas não por causa do núcleo, porque, né, como eu disse do município, o cartório é a mesma coisa. Nota devolutiva somente fundamentada dentro da lei, mostrando o motivo pelo qual eles não vão fazer, tá? Então, dentro da lei, gente, está bem determinado que não tem quase nada que impeça fazer a REURB, fora essas áreas aí. Outra coisa que vocês também têm que verificar é a norma municipal, tá? Se chegar aí no seu estado, você vai lá na prefeitura. Se tiver no site deles, ótimo, você não precisa ir para lugar nenhum, dá para economizar tempo. Se você não gosta muito de tecnologia, não tem problema, vai lá no município e pergunta, olha, eu vou fazer uma REURB e eu gostaria de saber quais são as normas internas de vocês em relação à REURB. Cada município, eles têm direito, dentro da lei, de fazer a própria norma. O que seriam essas normas? As próprias exigências dele, tá? Aqui em São Paulo, a gente teve uma exigênciazinha de fazer com drone um mapeamento ali para melhorar e atualizar o sistema do município, mostrando ali a área para eles que tem área, gente, que não tem nem rua, tá? Então, a gente leva isso dentro do projeto para a REURB, tá? Então, algumas normas da própria prefeitura mesmo, umas exigências assim que não vai impedir a gente nada, porque a gente já vai ter que fazer dentro do projeto mesmo, tá bom? Então, fora isso, nada que nos impeça a trabalhar aí. Agora, a não ser que... E outra coisa também que pode acontecer, que isso não vai acontecer, né, gente? Que um órgão público não vai fazer isso. Aí, digamos lá, que do nada aquele órgão público simplesmente imaginou ali uma coisa que ele não quer, uma exigência. Ah, eu não quero que faça REURB nesse lugar, porque eu pensei aqui e eu quero que faz isso ou não pode fazer aquilo. Gente, isso não existe, tá? Não existe um órgão público que vai virar e falar assim, eu decidi que não quero que faça a REURB, porque aqui na minha cabeça eu pensei porque vai acontecer isso, isso e aquilo. De jeito nenhum, tá? Não existe isso. Não é da cabeça dele. Tá lá dentro da lei. Eu vou seguir o que tá na lei. Tá entendendo? E ele também tem que seguir o que tá na lei. Então, ele gostando ou não, ou a cabeça dele imaginou alguma coisa, não vai ter nada que impeça. Claro, gente, que eu tô falando isso aqui só como exemplo, tá? Um órgão público já trabalha ali, vamos dar respeito a eles, né, gente? Que eles são os trabalhadores, eles sempre trabalham conforme a lei, né? Eu tô querendo dizer assim, só num caso imaginário, tá? Não desrespeitando ninguém, tá bom? É só para mostrar para vocês que não existe isso, que realmente não é simplesmente eles virarem e falar que não pode fazer. Eles têm que seguir a lei ou então uma nota fundamentada, tá, gente? Agora chega de falar de que poderia ou não poderia fazer a REURB e vamos lá para as vantagens de usar essas informações ao nosso favor, né, gente? Então, sabendo de tudo isso, você vai lá fazer REURB nesses lugares? Não vai, né, gente? Eu não quero perder meu tempo. Acredito que vocês também não. Então, se você já tá vendo, gente, é que nem eu falei, dá para analisar. Você só de olhar, você já sabe. Né? Mas se você ainda tem dúvida, não tem problema, vai lá perguntar. Faz aquelas perguntinhas lá que eu falei para vocês, tá? Porque, gente, isso é importante pra gente não ficar perdendo tempo em determinados casos que vai estar ali a mostra que aquele lugar não tem condições de fazer REURB. E o que a gente quer é ganhar dinheiro e sem perder tempo e sempre mais rápido. A gente quer agilidade, né? Porque
o projeto requer essa agilidade. A gente já vai ter algumas coisas ali para analisar antes, para não perder tempo também. E a gente vai ver o que é viável e não é viável para a gente fazer. E vamos para frente, seguir aí e vamos ter coerência com a REURB, né, gente? Agora vamos lá. Gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vocês ficaram com alguma dúvida, assim, de alguma coisa? O que eu quero dizer não é bem assim. Vocês têm dúvida sobre algum determinado assunto? Eu já fiz alguns vídeos, já falei sobre alguns temas. Desses temas ainda, vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de falar para mim? Vocês querem um tema para a próxima live? Diz aí para mim nos comentários o que você gostaria de saber, de tirar dúvida em relação à REURB, para ver o que eu posso ajudar vocês. Aí no próximo episódio, quem sabe a gente já não fala sobre esse assunto que vocês têm dúvida, ou aquele assunto que vocês gostariam de fazer. Bom, eu acho, gente, que a maioria dos municípios eles já possuem as informações que vocês vão precisar no próprio site. Eu acredito que eu falei tudo aquilo que vocês precisavam saber em relação a isso, das áreas que não pode fazer. E algumas, elas são um pouco óbvias, a gente vai conseguir ver. As que a gente não conseguir ver, a gente vai fazer a pesquisa que precisa fazer, vai fazer a análise que precisa fazer. Se precisa fazer a pesquisa prévia, a gente faz, entrega para o município e vamos trabalhar, que tempo é dinheiro e a REURB vai trazer muitos benefícios para nós e para vocês também, e principalmente para os moradores e também para o município e para cartório, tá, gente? Às vezes as pessoas ficam com medo de fazer, porque leu aí na internet que o município não pode fazer, que o cartório não quer fazer. Então, eu trouxe esse assunto para vocês exatamente para esclarecer as áreas que não pode fazer. Tá, gente? Fora isso, não tem motivo para eles negarem, porque isso também vai ser importante para eles. Porque a atualização que eles vão ter desses bairros não é só de qual casa está regularizado, a qual que não está, mas também aqueles que eles não pagam IPTU e eles vão acabar recebendo o IPTU desses moradores, tá? Inclusive os moradores, eles estão ali há anos sem pagar e o município está deixando há anos de arrecadar. E no caso do cartório, o que beneficia para eles, por isso que eles também não vão querer impedir, é a questão de que eles tem transação aí dentro dessas irregularidades que não está passando pelo cartório, entendeu? Ele está deixando de fazer um inventário, ele está deixando de fazer uma averbação, ele está deixando de fazer uma matrícula, uma doação. Então o cartório está deixando de ganhar dessas pessoas, tá? E a regularização vai trazer mais arrecadação para eles, então não tem motivo para eles negarem de fazer a REURB, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu vou esperar vocês no nosso próximo episódio e eu quero falar aqui para vocês que vai ser dia 4/6, tá, gente? A gente vai conversar sobre o que acontece depois que vocês levam a REURB lá para dentro do município. Acredito que muita gente ainda não sabe, tem bastante gente perguntando isso pra gente. Assim, Edna, você já explicou aqui sobre REURB, qual tipo de REURB, qual que é clandestino, qual que é irregular, tem bastante coisa lá no seu Instagram, mas eu ainda não sei como é que vai ser quando entrar lá dentro do município. Vou falar para você no próximo episódio, dia 4, tá, gente? Então, eu aguardo vocês lá. E se vocês gostaram, já curte e já me segue, tá? Para sempre ficar recebendo os meus conteúdos. Tchau, gente!